Ontem foi o Dia Mundial da Saúde Ocular e para falar dos cuidados que nós temos que ter com os olhos, estamos recebendo aqui no estúdio a oftalmologista Érica Silvino. Doutora, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Doutora, primeiro vamos continuar falando sobre catarata, que a gente viu na reportagem que muitos de nós podemos ter esse problema, né? Tem alguma forma de evitar? É só a cirurgia que pode consertar isso? Como é que funciona? Bom, a catarata, ela é o envelhecimento do cristalino, que é uma lente que a gente tem dentro do olho. Então, hoje em dia, o tratamento da catarata precisa ser cirúrgico. Você tem que imaginar que a catarata é uma lente que está dentro do olho, essa lente vai ficar suja, então não adianta você colocar uma lente na frente do olho se a lente que você tem dentro do olho está suja. Então, o tratamento da catarata tem que ser um tratamento cirúrgico. Ou seja, não tem jeito, quem tem medo de cirurgia tem que encarar a faca, digamos assim. É uma cirurgia muito complicada? A cirurgia de catarata, se você fizer um exame pré-operatório adequado e você procurar um cirurgião competente, eu não gosto de dizer que é uma cirurgia simples, mas é uma cirurgia rápida e que vai devolver a visão para o paciente se ele tiver também os cuidados pós-cirurgia. Além da catarata, tem outras doenças que são comuns, principalmente nessa época do ano? Nessa época do ano, agora no inverno, a gente está tendo muita queixa de paciente com a síndrome do olho seco, o tempo está mais seco e, consequentemente, o olho fica mais seco, mas é uma entidade que você pingando um colírio lubrificante prescrito direitinho por um oftalmologista, você resolve bastante. Temos o glaucoma, que não é uma doença tão comum, mas também uma doença rara, que você previne com consultas oftalmológicas frequentes, né? As conjuntivites, né? As doenças mais comuns são as doenças que você corrige com óculos, por exemplo, a miopia, a hipermetropia, que aparecem mais na primeira infância ou nos adolescentes. Essas são as doenças oftalmológicas um pouco mais comuns. A gente falou da conjuntivite, muito acontece por conta de poeira também, agora no inverno. O pessoal pega edredom do armário, pega casaco, aquele monte de pano cheio de ácaro, né, cheio de bactérias, e bate e volta tudo pro olho. É muito perigosa a conjuntivite? Como que trata isso? Não, você tem vários tipos de conjuntivite. Essa conjuntivite que dá muito no inverno, de tirar o cobertor do ácaro, é a conjuntivite alérgica, que a gente acaba tratando com colírios antialérgicos ou mesmo lubrificante, porque o lubrificante ele vai lavar o olho, então vai acabar lavando aquele ácaro ou alergênio que pode entrar no olho. Outra conjuntivite muito comum no inverno é a conjuntivite viral. Né? O tempo seco ajuda a propagar vírus, por que você tem mais gripe no inverno? Pelo mesmo motivo que você tem mais conjuntivite, porque é mais fácil propagar o vírus. A conjuntivite, se você procurar um oftalmologista e tratar direitinho, ela também não vai trazer maiores consequências. O problema é que é a automedicação, né? Eu sempre gosto de falar, não se automediquem. Né? A automedicação pode levar a algumas consequências ruins para o olho, mesmo no caso de conjuntivite, que é para terminar bem. Falando em consequências ruins, a gente viu que, de acordo com a OMS, mais de 80% dos casos de cegueira poderiam ser evitados, né, se de repente fossem descobertos antes. Essas doenças que acabam atingindo a visão, como o glaucoma, como a catarata, ou até a conjuntivite, por exemplo, existe um tempo médio aí de que a pessoa pode ficar cega? Por exemplo, descobri hoje, posso ficar cega amanhã de repente? Não, a grande maioria das doenças, se você fizer um diagnóstico precoce, você tem como tratar as doenças. Então, catarata, descobri a catarata hoje, eu preciso operar amanhã? Não, você vai fazer acompanhamento com o seu oftalmologista, porque essa catarata, ela precisa estar um pouco mais madura para que você faça a cirurgia. O glaucoma sim é uma causa de cegueira. Mas o que você tem que fazer? Você usando os colírios adequados, o glaucoma você tem um aumento da pressão ocular que vai ocasionar alguns danos no seu campo de visão. Você tratando certinho, a chance de você ficar cego por um glaucoma, se você fizer um acompanhamento correto, é muito difícil também. Doutora, quem tem diabetes é mais propenso a ter doenças oculares? Quem tem diabético pode ter problema na retina, né? Inclusive hemorragias, inclusive ficar cego. Por isso que a gente fala que o diabético, ele tem que fazer um controle não só com o oftalmologista, como um bom controle com o endócrino. Ele tem que ter sempre a glicemia controlada. Quanto mais alta a glicemia, maior a chance de ele desenvolver um problema oftalmológico. Ou seja, tem que tomar cuidado e evitar hábitos ruins, né? Quais são os hábitos que a gente tem que fugir, tem que largar? Entendeu?
Nos olhos, por exemplo, usar óculos escuro, né? A gente não tem tanto hábito de usar óculos escuros. Você vê, a gente mora numa cidade de praia e você vê pouquíssimas pessoas com óculos escuros. E a gente sabe que os raios ultravioletas, eles causam algum prejuízo, eles podem até precipitar algumas doenças. Não adianta né? aquele óculos escuro falsificado, Não adianta, então, né? Até né? porque não pode ficar comprando produto falso. E o ideal é você comprar o óculos escuro, ele vem com selo de metro. Então, o ideal é que você compre na ótica, que você vai ver que ele tem. Um óculos escuro que não tem proteção UV vai até prejudicar o seu olho, porque a partir do momento que você coloca a lente escura na frente, a pupila dilata um pouco mais raio ultravioleta vai entrar no olho. Então, precisa ser um óculos escuro comprado numa ótica. Por exemplo, o pessoal tem hábito de mexer muito nas coisas, esfregar o olho, mão suja no olho é um problemão também, né? É um grande problema. Isso pode gerar irritações? O que pode gerar, por exemplo, esse hábito? Não. Coçar muito, o ato de coçar muito o olho, você pode... existem algumas doenças que você desenvolve mais com o hábito de coçar o olho, né? Então, por exemplo, o astigmatismo, que é um problema de óculos, né? Muitas vezes você coça o olho, você pode alterar a configuração da córnea, que é a parte da frente do olho. Existe uma outra doença que a gente chama de ceratocone, que tem um fator hereditário, mas a gente sabe que é uma doença de coçador. É aquela criança, aquele adolescente que coçou muito o olho e faz com que a córnea fique um cone, né? Que é uma doença, às vezes, muito difícil de ser tratada. Então, evitar ao máximo, né? E a mão suja é aquela que você não sabe o que você está trazendo para o seu olho. Se você está trazendo uma bactéria ou um outro bicho qualquer, um protozoário, um vírus. Então, coçar o olho com mão suja é nem pensar. Doutora, então, o que a gente faz para se prevenir? Tem que higienizar a mão, tem que tomar cuidado com os óculos? Quais são as principais dicas aí para o pessoal? Eu acho assim, consulta regular, eu acho muito importante. Eu sempre falo, antes dos 40 anos, é bom que você passe pelo menos uma vez a cada 2 anos, se você não tiver problema nenhum, e algum problema uma vez por ano. Depois dos 40 anos, uma vez por ano, para você evitar, para você pegar um glaucoma precoce. Às vezes o diabetes você descobre por exame de fundo de olho, né? Óculos escuros eu acho essencial. Lavar a mão sempre que você for mexer nos olhos, né? E paciente que tem olho seco, o uso de colírio lubrificante com frequência, são os cuidados principais que a gente pode ter com os olhos. A gente estava falando sobre lente de contato e lentes colocadas por conta da catarata, né? E lente de contato? O pessoal precisa ter uma higiene certinha, tem que ter alguns cuidados, como é que é? Eu acho que lente de contato é um risco enorme, se você não fizer uma boa adaptação, né? A lente de contato, embora ela seja feita de um material para ser colocado no olho, ela tem que ter uma boa higienização. Então, é assim, você tem que ter um produto adequado para guardar a lente, um produto adequado para limpar a lente e uma boa higienização da mão. Então, você imagina, você vai ficar com um corpo estranho dentro do seu olho, você não cuida direito daquele corpo estranho que vai dentro do seu olho e leva uma bactéria lá para dentro. Então, a chance de você ter uma infecção, se você não fizer um cuidado adequado da sua lente, não vou dizer que é enorme, mas são os principais pacientes que você pega em consultório com infecção, são mau usuários de lente de contato. Doutora, a gente tem muitos papais e mamães que assistem o programa aqui nesse horário, o pessoal preparando almoço já, todo mundo ficando já na frente da TV assistindo o VTV da gente. E muitos têm que ter alguns cuidados com as crianças também, né? Por exemplo, identificar quando a criança fica apertando o olho para ver se enxerga longe, perto, ou até mesmo cuidados, como você falou, de higiene. Quais são os principais cuidados que a gente tem que ter com as crianças? A criança, na primeira infância, quando a criança é muito pequenininha, é um pouco difícil você diagnosticar algum problema de óculos. Quando é que os pais trazem as crianças ao consultório? Quando a criança fica estrábica, a criança fica vesguinha, e aí o pai se preocupa e traz para você examinar, né? O que você tem que identificar na criança? Se ela aproxima muitos objetos, se ela chega muito próxima à televisão, isso tudo é sinal de que a criança pode ter algum probleminha. Coçar muitos olhos, o olho ficar muito vermelho, pode ser um sinal de conjuntivite alérgica. A criança alérgica, a criança que já tem a rinite, a bronquite, também vale a pena ela fazer exame oftalmológico de rotina para você diagnosticar se ela tem uma conjuntivite alérgica associada. E geralmente a gente acaba descobrindo os problemas da criança nessa idade pré-escolar. Então, quando a criança entra para a alfabetização, geralmente quem descobre é a escola. Com 3, 4 anos? Geralmente 5, 6 anos.
Porque a miopia é um problema para longe. Então, o que acontece? Se a criança enxerga bem para perto e na primeira infância ela brinca só com as coisas aqui, o que acontece? Você só vai descobrir que ela tem algum problema quando ela chegar na escola, entendeu? E aí não está conseguindo alfabetizar. Eu pego muita criança que é muito inquieta, né? Ah, será que a criança tem problema de atenção? E aí a criança não enxerga, ela usa um óculos, ela passa a ser uma criança mais tranquila. Então, às vezes, a escola te ajuda a descobrir algum... Seja para a criança, seja para o adulto, o importante é sempre ter acompanhamento médico. Sempre ter acompanhamento médico. Doutora, obrigado pela sua De presença nada, aqui foi um no prazer. VTV da gente. Volte sempre que tiver aí alguma novidade. Obrigada.